dinamite, a minha pressão não tem limite. Tá curtindo o som? O melhor da live do TNT Stage também está aqui no Spotify. Ouça agora os estilos que bombaram no evento e deixa a cultura de muito. Seja bem-vinda, boa noite, tudo bem? Só tô aqui compartilhando a live um minutinho. Daniele, seja bem-vinda, minha querida. Boa noite. Fala da onde? Flávio, boa noite, meu amigo. Fala da onde? Se eu não estiver seguindo, depois eu sigo, tá bom? Hoje, a gente só tá esperando Andréia, Flávia, boa noite, obrigado, Andréia. Andréia, se quiser clicar aqui na solicitação de convidados, pode clicar ali e você entra. Flávio, seja bem-vindo, meu amigo, boa noite. Lucimar, seja bem-vindo, boa noite. Gabriel, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre constelação familiar, tá? Com a psicóloga Andréia Flávia. E ela já está aqui na nossa live e a gente já vai iniciar a nossa live. Andréia, entre aqui em solicitação de convidados embaixo aqui, tá? Clique aqui embaixo, Andréia, fazendo favor. Na solicitação de convidados. Para entrar na janelinha. Flávia, seja bem-vinda, minha amiga. Embaixo. Peraí, vou tirar um print e mandar para você. Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo, pessoal. Quero agradecer a presença de vocês. Hoje nós temos o prazer imenso aí de estar com Andréia Flávia, é uma psicóloga consteladora, e hoje nós vamos falar sobre constelação familiar. Evita de pôr criança na live, que senão vão derrubar a live, tá bom? Sou Glória Maria, do Rio de Janeiro. Glória Maria, seja bem-vinda, minha querida, do Rio. Um beijo para o Rio de Janeiro. Pessoal, hoje nosso tema é constelação familiar, então eu vou apresentar aí a psicóloga Andréia Flávia, tá bom? Que ela vai aí conduzir essa live, tá? E quero que vocês aí toquem o dedinho na tela, vamos compartilhar essa live, vamos fazer a live crescer. E também, lembrando vocês, tá? Maria Aparecida, seja bem-vinda, minha querida, boa noite. Lembrando vocês, a cada 200 presentes recebidos na live, nós vamos transformar esses presentes em cesta básica para os moradores de rua. Ana Ruth, seja bem-vinda, minha moderadora. Vamos aí recebendo o pessoal, dedinho na tela, e a gente quer abrir aí para a Andréia Flávia, que é uma psicóloga e consteladora. Ela
eu conheço ela há bastante tempo, uma profissional muito qualificada, e ela vai passar grandes informações para vocês aí nessa live de constelação familiar. Bom, Andréia, seja bem-vinda, minha amiga. Obrigado novamente, gratidão por você ter aceitado o meu convite, tá? De participar aí da live aqui no TikTok. Geralmente nossas lives é feita tá? Lá no YouTube, né? Nosso canal do YouTube, mas agora estamos fazendo aqui no TikTok também. Andréia, quiser se apresentar, falar um pouquinho? Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Tá, perfeito. Ótimo. Boa noite a todos. Prazer conhecer os que não conheço. Muito bom ver algumas pessoas que também conheço, né? Me apresentar um pouquinho, né? Sou psicóloga, consteladora familiar já faz algum tempo. Eu trabalho muito na parte da psicologia com inteligência emocional, então essa parte me ajuda bastante com a constelação, eu amo os dois, né? Parece que está dando microfonia. Não, aqui não. Beleza, pode continuar. O clima Então, tá aqui, viu? então tá bom. Então, eu queria explicar para vocês um pouquinho o que é constelação, né? Um tema mais simples, né? Eu já trabalhei há algum tempo. Eu trabalho muito com, a gente chama a constelação de uma técnica. Ela também veio do Bert Helling, algumas pessoas, ele aperfeiçoou essa técnica, né? Com muitos estudos, né? Assim, desde psicodrama, programação neurolinguística, mistura bastante coisa mesmo, né? E está linkado com, digamos assim, com a consciência sistêmica, né? A gente usa muito, às vezes, na psicologia, dependendo do caso, que não flui de forma alguma, a gente dá uma olhada para ver se tem alguma coisa com o sistema daquela pessoa. Então, vamos supor, quando você tem algum problema, ele pode ser de 3 categorias para a solução, né? Pode ser ambiental, bullying, família que às vezes tira a força daquela pessoa, e aí, né, assim, da parte do ambiente, né? E aí a psicologia resolve, né? Quando a coisa é mais ampla, que a coisa se repete, ou mesmo empresas que querem ver por que não tem cliente, o dinheiro que não flui, para onde é o melhor produto a ser colocado no mercado, aí a, a constelação pode ajudar bastante, tá? Já a parte do o terceiro item seria mais ou menos assim, outros que a gente chama, né? Interferência de espírito, vidas passadas para quem acredita. E essa parte é mais a parte espiritual mesmo, né? Mais as igrejas assim que cuidam, né? As duas primeiras eu consigo ter essa percepção. Se o caso é para se fazer sessão de psicologia e se, como eu lido com emoções, né, vamos supor uma ansiedade ou uma depressão, quanto tempo isso vai levar, né? Então, como eu trabalho com psicologia cognitiva, então eu sei, 5, 10 sessões para depressão, ansiedade, a gente consegue resolver na psicologia. Mas aí, se o caso se repete, por exemplo, na família, né? Várias pessoas ansiosas ou várias pessoas depressivas, tristes. Então, aí a gente já olha para um olhar mais sistêmico. O que está acontecendo ali, que a gente comenta, que é um emaranhado daquela família, né? Então, a gente pode olhar para isso. Então, em muitos casos, nossa, eu faço terapia há anos e não funciona. Né? Se está funcionando, beleza, né? Perfeito. Se não está, é necessário olhar, né? Por exemplo, é o psicólogo que não está legal, eu peguei tanta amizade com ele que eu não quero nem trocar. O que é necessário observar, né? Nesse sentido, né? A constelação, o que ela pode contribuir, né? Para a pessoa, para, de repente, dar uma ampliada no olhar com relação àquela questão.
Eu falo que, às vezes, a constelação ela diminui 10 sessões de terapia. Uma coisa que a pessoa demoraria um tempão para descobrir, ela acaba descobrindo rápido, né? Com isso. E por isso que a gente acha importante. Alguma dúvida aí, Ale? Deixa eu ver aqui. Você está vendo as mensagens? É que tá passando muito rápido. Eu já vi minha prima falando aí. Tá. Deixa eu só agradecer algumas pessoas. Quero agradecer aqui algumas pessoas que estão aqui, principalmente aqui a Mônica Lara, é uma excelente cantora aí do TikTok, tá? E também as apresentações dela aí no Paraná. Quero agradecer imensamente a presença de vocês. Tá? Pessoal, vão fazendo as perguntas. Vão me seguindo, que assim que terminar a live, eu sigo todo mundo. Façam suas perguntas, beleza? Então, a Sandra Jesus está aí, falou que está aqui. Tá bom, Sandra. Ela mandou mensagem que não estava conseguindo acessar. Tem bastante gente, bem, amigos seus. Mora no hospital, trabalhei com a Jane no hospital. Então, muitas vezes, né, Andréia, quando se fala sobre constelação familiar, e para as pessoas mais leigas, né, que nunca fizeram constelação, né, já tem uma pergunta aqui para ti, já respondo. Ela já responde. O que acontece? As pessoas pensam, né, que tem uma coligação muito grande com alguma religião, né? Então, eu queria que você falasse alguma coisinha sobre isso. Então, por que às vezes a gente confunde, né? Porque a gente acessa o campo morto, né? E muitas vezes acessando isso, a pessoa fala: onde você descobriu isso? Como é que você descobriu isso? Parece que a gente é meio bruxo. Já chegaram a me chamar de feiticeira. Mas não é nada disso. Para a gente fazer isso, a gente usa uma técnica e a gente vai acessando. É muito tempo de estudo, eu estudo há mais de 8 anos a técnica. É muito livro, é muita coisa para a gente poder chegar ali. E a gente faz as perguntas certas, né? Então, assim, não é todo psicólogo que usa a técnica da constelação, né? A pessoa é como assim, terminou a faculdade, é uma especialização, é um curso de extensão universitária, é uma pós-graduação, é reconhecida, né, pelo MEC como pós-graduação. Então, assim, a pessoa tem que, no mínimo, estudar pra caramba para conhecer. Às vezes se revela as coisas, por exemplo, nossa, mas eu passo há anos na terapia, meu terapeuta nunca falou isso, nunca viu isso, né? Então, a pessoa fica surpresa e acha que a gente tá, sei lá, né, olhando uma bola de cristal, né? E não é nada disso. Então, hoje a gente faz, quando a gente acessa esse campo mórfico, a gente normalmente fazia ao vivo com pessoas e era como a gente falava que era o psicodrama. Então, a gente fazia pessoas representarem aquilo que você queria ver, né? Então, eu quero ver minha relação com o dinheiro, eu quero ver essa depressão, eu quero ver a minha empresa, eu quero ver tanto problemas pessoais, né, quanto como estava explicando da empresa. E aí a gente colocava pessoas, uma para representar a empresa, outra para representar o dinheiro, outra para representar o cliente. Quando era pessoal, colocava você, a sua doença, o seu sentimento, né? E as pessoas se representavam. E a pessoa que ia ser constelada não precisava contar para essas pessoas o que acontecia. A gente pedia para resumir numa frase, então ninguém estava sabendo. Então, como é que as pessoas que estão ali, que não estão sabendo do caso, conseguem falar sobre a sua vida sem saber? Essa é a questão. Né? A gente vai com perguntas, chegando a um senso comum ali, para ver realmente aonde está aquela questão e se, por exemplo, se a empresa, se ela olha mesmo para o cliente ou se ela só está interessada no dinheiro, qual é essa relação, qual produto que vai ser lançado, né?
Então, tem muitas respostas, assim, não é só... E aí fica meio, né, às vezes a pessoa, nossa, mas como é que você ficou sabendo disso? Hoje em dia, com o ambiente online, a gente faz muito com bonecos, né? Então, a gente representa, a gente faz online, a gente representa com bonecos. Eu estou em São José dos Campos, eu faço muito para São Paulo, eu vim para cá faz 2 meses, só que eu faço também para todo lugar do Brasil, inclusive dos Estados Unidos. Tenho cliente nos Estados Unidos também. Então, assim, é uma coisa que amplia, né? Não tem horizonte para a gente fazer isso. Se estuda muito, é muita coisa para a gente estudar, para fazer, sim, mas vale a pena, porque realmente amplia bastante o olhar. Tem alguma pergunta aí? Parece que eu estou vendo pergunta. A Glória Maria perguntou como fazer essa terapia constelar. Então, aí você tem que procurar realmente os consteladores, né? Procurar a constelação familiar, alguém de confiança, se você tiver, eu não sei qual lugar que você está, né? Se tiver na sua Rio de cidade, Janeiro. Rio de Janeiro. Então, Ela é do Rio. se você quiser procurar no Rio de Janeiro mesmo, ou se quiser falar com a gente, com a Lê, comigo, a gente faz online. Eu vou mostrar, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui alguma coisa que eu sei. A gente Pessoal, faz. ela, depois eu vou lá pôr nos meus vídeos os contatos dela, ou se não no Instagram, ela tem um canal no Instagram. Ela passa também o canal no Instagram dela, vocês entram em contato e façam a constelação com ela. Pessoal, só lembrando aqui, pessoal, dedinho na tela, vamos compartilhar a live, vamos... Lembrando que cada 200 presentes recebidos na live, nós vamos fazer uma doação de cesta básica para os moradores de rua, beleza? Então, e faça suas perguntas. Obrigado aí por todas as que estão aí assistindo a live, participando. Gibela, seja bem-vinda, minha querida. Obrigado por compartilhar a live. Andréia Aquino, seja bem-vinda, minha querida. Boa noite a todos. Obrigado pela minha presença na minha live. Gratidão a você estar aqui na minha. Façam perguntas para a Andréia Constelação. Podem continuar. Carol, seja bem-vinda. Boa noite. Oi, Carol, Gabriel. tudo bem? A Sandra Elizabeth é minha amiga da praia também, tá aqui pertinho, Caraguá. Tá. E a Carol trabalhava comigo lá no hospital, a Carol Avanço, trabalhava no Hospital Sírio-Libanês comigo. Ela trabalha lá ainda. Então falando da... pessoal aí firme e forte na luta do Covid, né, Carol? Obrigada, viu? Ó, esse aqui são os bonequinhos que a gente trabalha, né? Então a gente coloca, esses daqui são crianças, mas tem adultos, tudo, né? Então a gente coloca um para representar, por exemplo, você e seu sintoma, né? Eu vi que tem uma pergunta de sintoma aí, ansiedade o dia todo, tal, e a gente vai olhar para onde esse sintoma está olhando, né? A gente coloca objetos, a gente faz dessa forma, e aí vai se revelando algumas coisas, né? Por que você está com aquilo? Tem uma advogada aqui entre nossa Carmen. Oi, É dona amiga sua? Carmen, minha amiga. Tá. Que eu Ela ia dar um gancho que é muito usado na advocacia, né? Constelação. Isso, eu e a Carmen a gente trabalha junto, porque a gente trabalha também, por exemplo, a constelação ela é para ver assim a parte muitas vezes dos emaranhamentos familiares, né? Mas existem uma parte que chama movimentos essenciais, que é mais dia a dia. Então é como você acessa o campo para digerir sua emoção no seu próprio corpo, aceitar, ampliar o olhar para determinadas coisas. Esses são movimentos do dia a dia. Eu e a Carmen, a gente trabalha junto com um grupo de advogadas aqui em São José dos Campos, ela é de São Vicente, mas a gente trabalha aqui, e eu ensino algumas técnicas também, a gente aprende, né? Uma troca, né, Carmen? É uma troca gostosa. Na saúde, a Sandra está falando também, sim, Sandra, na saúde a gente usa bastante. Deixa eu só beber um pouquinho de água.
aproveitando o gancho aí, né, como eu já várias vezes aí participei de constelações, né, tentando resolver problemas pessoais, né, emocionais, sentimentais e assim por diante. E, o que aí eu percebi que muitas vezes, né, tudo ocorre em uma direção decorrente do meu posicionamento no meu sistema. Sim, exatamente. E você gostou dos resultados? Eu conheci algumas constelações que Inclusive aquela que foi feito num curso de formação, né, de consteladores. Olha, isso. gostei, né? Eu aprendi muito, né? E também tentei mudar os meus comportamentos mediante ao que eu vi na constelação. Só que é difícil, porque você vem há 50 e poucos anos fazendo a mesma coisa. Então você depois mudar o seu modo de pensar, de agir, de posicionar, é complicado, né? Mas foi bem gratificante. Então, Ale, é exatamente isso. A gente às vezes. Tem a Carol. A Carol está perguntando, não entendo ainda de constelação. Ela serve para tratar problemas referentes à família e individuais? Sim, eu digo que sim. Eu vou responder primeiro a Carol, depois eu respondo você. Então, o que acontece, Carol? Na verdade, é assim, ó. Vamos supor que você está tendo um problema com a sua família e aquilo está insuportável, principalmente se alguém da família está tendo um comportamento inadequado para aquela idade que aquela pessoa tem, tá? Então, a gente pode olhar para isso, né? Pode ser individual? Pode. Ah, quero olhar para a minha ansiedade, eu quero olhar para a minha depressão. Pode ser individual também, como pode, como pode ser da família, tá? Pode ser da empresa, né? Eu estou com um problema com a empresa, eu quero lançar um produto, é isso que eu estava explicando, né? Também pode, né? Então, como eu posso dizer assim, diversificado os problemas que a gente olha, né? Por exemplo, o Alexandre falou do relacionamento, né? Ele olhou o relacionamento. E assim, por que que não arruma uma pessoa, né? Por quê? Então, tem pessoas que têm problemas, às vezes com a relação anterior, que foi mal resolvida dentro de si e tudo, e quer olhar para isso, né? Que está a fim de olhar e quer ver por que uma pessoa agora, né? Fica algumas coisas, algumas prisões, digamos, emocionais, né? E como ele falou, às vezes é difícil, é porque a constelação não é o resultado, ela amplia seu olhar, né? Então, às vezes, ela ampliou o olhar, por exemplo, do Alexandre, e ele falou: Nossa, todos os anos que eu estou agindo assim, agora mudar? Sim, tem essa dificuldade. O que acontece? Às vezes, a pessoa precisa de um tratamento de psicoterapia, uma psicóloga ou qualquer outra técnica, que hoje em dia tem tanta coisa que trata, né? Biodança, tem um monte de coisa, para fazer aquela quebra daquele padrão, né? Mas assim, a gente mostra o foco, olha, tá? O seu problema está aqui, né? É muito focado. Então, assim, você vai saber se é sistêmico, se é individual, se é ou não. Pela constelação dá para saber. Ficou claro, Carol? É que às vezes demora, eles escrevem lá, demora para passar na rolagem. Não, Pessoal, mas aí dedinho na tela aí para curtir a live, para chegar mais gente. Quem puder compartilhar, compartilha a live. Tá? Boa noite, Vitor. Seja bem-vindo. Entendido, ela falou. Você deve estar é, recebendo aí também. então, é assim, é uma técnica, a gente faz, né, online com bonequinhos, como eu expliquei para vocês. Quando é pessoalmente, a gente coloca pessoas para representar, a gente pode fazer dentro da clínica individual também, mas fica mais rico quando é outra pessoa que está falando, ou quando,
que não é só a gente. E quanto menos a gente souber da questão, diferente da psicóloga que tem que saber da vida, tal, quanto menos a gente souber, mais fidedigno é o nosso trabalho, quando você vê o resultado. Assim, nossa, ela é bruxa mesmo, porque ela não sabia nada disso. Eu não contei nada, como é que ela sabe? E a gente descobre, é só assim, perguntas, como eu falei, muitos anos que eu estudo, a gente tem a técnica direitinho das perguntas direcionadas para descobrir, né? Mas, como eu posso dizer assim, e aí a gente vai levantando, vai colocando, tem a constelação ela se divide em duas partes, que é a primeira parte diagnóstica, então a gente coloca e vai perguntando, né? Essa parte diagnóstica ela é usada muito nas empresas que a gente chama constelação estrutural, né? Então, ela é usada para você ver se aquele produto vai ser lançado ou não, se aquela empresa tem força, onde tem, por exemplo, eu quero levar para o Brasil ou para outro. Nossa, parece que caiu do Alê. Você tá... Caiu, Alê? O meu estava escrito anfitrião. Não, travou. É que eu dei uma compartilhada aí travou. Ah, então, Então, Andréia, você falou essa parte, só para não te cortando e cortando, é o seguinte, eu acho que pelas constelações que eu participei, Maria, seja bem-vinda, minha querida, boa noite. Também o que faz a constelação desenvolver é o campo energético, porque nós somos formados de energia, né? Como a acupuntura, como reiki, como diversas outras técnicas, né, que trabalham energia, a constelação também. Eu estou certo ou foi uma visão errada minha? não, a gente trabalha com campo, sim, mas a gente não fala que a gente seria um campo de energia, seria uma coisa maior. É como se no sistema, como que eu posso explicar? Existe uma consciência que cuida de todas as famílias, como se as famílias elas fossem pequenos núcleos, e existe uma consciência maior que une todas essas famílias. Então, a gente acessa o campo da família, mas a gente acessa o campo de todas as consciências, né? Então, a gente fala, por exemplo, no relacionamento, né? Que uma família veio completar a outra muitas vezes, né? Era o que estava precisando naquela consciência, né? Então, por que você atraiu aquele homem? Você vai numa festa, tem 100 neguinho lá, você é novinha, bonita, pode sair com qualquer um. Por que você saiu com aquele cara e se casou com ele, né? Então, aí, essa é a questão, sabe? Por que aquele sistema atraiu aquela pessoa, né? São sistemas que se interligam e uma consciência maior cuida de todos eles. Né? E aí a gente vai olhar muitas vezes para a relação do casal, às vezes o casal está com problema porque a esposa só olha para a mãe, ou às vezes só olha para o pai, não está aberta para o marido, né? E aí acontecem muitos problemas na relação. Então tem uma série de problemas. O que mais vocês têm dúvida? Assim? Quer falar de relacionamento? Quer falar de trabalho? Como eu posso dizer? Rose, qual a principal diferença desse tipo de terapia e das tradicionais? Você está falando das tradicionais? Seria da própria terapia cognitivo-comportamental, psicanálise, Sim. essas partes, né? Então, as terapias tradicionais, elas trabalham o indivíduo, né? Elas não acessam o campo e não fazem essa outra parte, tá? A gente trabalha com todas elas e a gente faz uma união, né? Porque é um olhar mais ampliado, né? É um olhar mais ampliado. A terapia em si ela é mais individual, ela vai tratar ali, como eu expliquei no começo, aquela questão, né? É muito focado, né? Então, ordem ambiental, tal, né? Você consegue ver quando é psicanálise, um pouquinho lá da coisa do Édipo, né? Do complexo público dos pais, tal.
né? A constelação, ela já mostra mesmo. Se você tem problema com seu pai, você não vai ter um bom relacionamento. E como resolver isso se eu detesto meu pai? Né? Essa é a questão, né? Já aconteceu tanta coisa e como que eu vou, né, me relacionar? Essa é a questão. A Agora Glória eu Maria, tenho que trabalhar, né? a Glória Maria precisa fazer terapia. Já fiz todas. Ela falou que precisava fazer esse tipo de terapia. Glória, fica aí até o final da live, que ela vai passar o contato dela, você entra em contato com ela, tá? Ou ela pode até indicar uma colega, se for para depressão, ela falou. Você está Perfeito. vendo aí, né? É ótimo, porque a gente sabe, ó, agora, isso que eu estava tentando falar, quais são os problemas que vocês têm, que fica mais fácil colocar o assunto, porque senão fica muito, né, ambíguo, né? Então, assim, ó, vamos supor, como que a constelação trata a depressão, né? Você vai no consultório, eles tratam a questão no individual, como que você está de manhã, quais os pensamentos que vêm, quais as crenças que vêm, né? Para que você possa estar se controlando nisso, não entrar tanto em medos tão grandes, em pânico, como você está falando, né? Então, se você tem, digamos, muita ansiedade, muito pico de alto ou muito pico baixo, né? Qual que é a diferença da constelação nesse trabalho? Por exemplo, a gente colocaria, vamos se a gente vai fazer online, só para você entender. Colocaria você, um bonequinho representando você e um representando a sua tristeza, que é o seu sentimento. E a gente vai verificar com perguntas, como eu falei que era dividido em duas partes, né? A primeira parte diagnóstica, para onde aquela tristeza está apontando. Né? Então, dentro do campo, que a gente pede permissão para entrar nesse campo seu, para onde aquela tristeza está apontando, né? Às vezes você sabe de algumas coisas, porque você já fez muito tempo de terapia, mas pode ter certeza que a constelação amplia muito o olhar. E muitas vezes a gente está olhando, às vezes, para um morto, para alguém que faleceu e ainda carrega aquele luto, uma coisa que não foi resolvida. Então a gente fica nesse, né? E a constelação permite, né? Olhar para isso e conversar também, né? Resolver também. Por exemplo, às vezes permite até falar com um pai que já faleceu, uma mãe que já faleceu, ali a gente coloca um bonequinho representando aquilo e faz assim aquela despedida que muitas vezes não foi possível ser feita, né? Conversa com aquela pessoa e aí alivia muito essas tristezas. Então, assim, não é que a gente vai resolver, aqui não é nenhum, curandeiro, não é isso. A gente vai ampliar o olhar para a questão. Dalva, seja bem-vinda. Boa noite, minha amiga. Gratidão por estar aqui na live. Então, André, uma coisa que também que eu observei, né? Assim que aparecer perguntas, eu faço. Quando eu fiz a live, eu percebi que um dos meus problemas afetivos estava lá na minha infância. Tá? Então, muitas vezes, o nosso problema está lá, até mesmo na gestação da sua mãe. Né? E com a constelação, você consegue chegar até lá e passar, tentar resolver, né? Esse problema que está lá atrás. Teve uma pergunta aqui. Boa noite, Ariel. É a Jéssica. Trabalha no escritório, trabalhou comigo, ó, veio do plantão. Tudo guerreira, essa mulher de Covid aí. A Lucimar está perguntando se a doença ajuda na doença psicossomáticas.
Então, posso contar um pouquinho do meu caso para vocês? Sim, pode. Então, mesmo estudando, né, como eu posso dizer assim, constelação, eu estava trabalhando no hospital naquilo que eu não tinha, assim, um amor verdadeiro. Já estava cansada, 10 anos trabalhando lá, né, tudo, né? E tive várias cirurgias de coluna, tudo, e também comecei com fibromialgia, né? Então, até junho do ano passado, eu estava trabalhando com Covid como técnica de enfermagem, apesar de ser psicóloga e fazer os dois trabalhos. E aí, o que aconteceu? Estava doendo muito, doía muito as juntas, né? Que é psicossomático também, doía muito, né? E então, assim, eu constelei isso, eu fui ver de onde vinha essa questão da doença psicossomática. Mas muito é da gente se obrigar a fazer aquilo que a gente não gosta. Já vou avisando. Assim, tipo, você está num lugar que você não quer, fazendo aquilo que você não gosta, e aí, tipo, sabe, o corpo está falando, para, não aguento mais, né? E você continua insistindo, não é porque eu preciso pagar aluguel, é porque eu preciso pagar isso e aquilo, fala um monte de coisa, e você não percebe que teu corpo está gritando, pelo amor de Deus, sai daí, né? É bem isso mesmo, né? Como eu posso dizer assim, foi eu sair do hospital, eu passei um mês, tipo, tirei umas férias para, né? Porque foi muito essa questão do Covid para mim, foi muito complicado. Aí depois eu comecei a trabalhar, eu sei que já faz uns 5 meses que eu não tomo remédio nenhum, nem para coluna, nem para fibromialgia, nem para mais nada. E eu tomava remédio muito forte, o Alexandre é fisioterapeuta, ele sabe disso, ele me cuidou muitas vezes em crises fortíssimas que eu tive, por isso que a gente pegou amizade. Era de ligar no meio da rua, Alê, pelo amor de Deus, eu não tô aguentando, socorro! Né, Alê? E foi bravo o negócio. Então, assim, hoje, para mim estar aqui, não foi fácil, assim, tipo, foi questões de saúde muito fortes. Então, a gente pode constelar isso? Pode. Vamos ampliar o olhar para onde isso está mostrando, né? Qual a dor que tem atrás dessa doença psicossomática, né? Então, coloca-se a pessoa, a doença na frente, o sintoma, né? Como eu falei, e vamos ver para onde isso está mostrando, né? Isso é importantíssimo, né? Ficou respondido? Ficou claro? E aí vai, né, no processo, né? Como eu falei, o processo primeiro que tem o diagnóstico, e segundo, depois são as frases interventivas. Então, quando você vê ali no diagnóstico onde aquele sintoma mostra, do que propriamente, né? Do que propriamente, como eu posso dizer assim, onde mostra dores muito do subconsciente. Vamos supor que o Alexandre estava falando lá, que ele foi fazer um negócio de relacionamento e deu uma coisa de infância, dores da criança ferida, dores de rejeição do útero, né? Então, a gente vai olhar e acaba tendo com as perguntas isso. E é muito confundido mesmo, eu estou vendo uma pergunta da Carol aí, se é algo espiritual, a mesma coisa está quase caindo. É muito confundido com o espiritual, por quê? Como a gente tem as perguntas certas e chega em determinado local, as pessoas acham que a gente às vezes, meio feiticeiro, meio bruxo, meio isso. Não. A gente estuda muito para fazer aquelas perguntas certas, que é a parte diagnóstica, para chegar na parte interventiva, né? E que a gente fala de parte interventiva são frases da PNL, né? Então a gente vai falar, sinto muito, né? Quando a gente fez alguma coisa errada, a gente não usa o perdão. Sinto muito, papai, que eu errei, sinto muito, né? Quando a pessoa está muito fora do lugar, pede para entrar no lugar, né? Assim, tipo, olha, você está percebendo que você está ocupando o lugar do seu pai, né? Quer mandar na casa porque você achou que ele era errado, mas não é que a pessoa acha. A criança ferida dela teve um problema com o pai lá no passado e ela achou que o pai não manda direito. Então, aquele garoto achou, né, que tem que mandar mais, né? E aí
E aí ele está fora do lugar, ele não tem força para ir para a vida, quando ele resolve mandar na família inteira como pai, né? Então, questões, assim, muito inconscientes, eu trabalho muito trauma, trabalho muito criança ferida, então eu tenho noção se a pessoa teve um trauma de infância, né? E está realmente voltando naquele trauma o tempo inteiro, é como se ela decaísse sempre, sempre no mesmo buraco. Não sai dali, cai ali, cai ali, cai ali, né? Toma o lugar do pai, manda nos irmãos e cai ali no mesmo buraco e cai, controla a vida de todo mundo e cai no mesmo buraco. Tem força para ir para a vida? Só cuida da vida dos outros, da família, né? Então, assim, não é algo espiritual, é que a gente percebe aonde está o foco do problema, né? Ou da dor real da pessoa, vamos dizer assim, né? Então, aí você vê pessoas, emaranhamentos, né? Essa palavra que a gente usa, toda emaranhada com a família, toda emaranhada. Pode falar. Só agradecer as pessoas que estão aqui. Pessoal, no final da live, nós vamos deixar o contato da Andréia, tá? Para vocês fazerem constelação com ela. Você aí que tem qualquer problema, tá? Até mesmo físico, tá? Lembrando que a constelação, se eu tiver errado, tá, André? Você me corrige. A constelação não trata só a parte emocional, e sim física também. Tá? Isso por experiência que eu fiz algumas participei de algumas constelações, eu vi isso. Muitas vezes, como você já disse, né, as dores suas, então na constelação você vai perceber de onde vinham aquelas dores. Então, então, no final da live a gente vai deixar, ou se não, quem quiser, entra lá no meu último vídeo e pede para mim que eu passo o contato em mensagem para vocês. A Maria Camelo, seja bem-vinda, minha querida. Boa noite. Signo de Javan, quando a pessoa está muito fora do lugar. Divan, quer dizer, desculpa. Eu não entendi. Signo de divã, quando a pessoa está muito fora do lugar. Então, assim, a gente tem até técnicas para descobrir qual o lugar. É bem difícil explicar um pouco isso de lugar aqui, mas é, assim, é que nem eu tentei falar, né? Ocupa o lugar da mãe, quer ser mãe da mãe, quer ser mãe do pai. Por mais que eles sejam idosos, a gente tem que saber que o nosso lugar de filho, de pequeno, que as decisões têm que ser dele, né? Essas questões, né? É difícil, porque a gente tem pai de tudo que é jeito, né? E a nossa criança ferida não aceita, às vezes, né? Tem aquela idealização do pai ideal na cabeça e fica brigando e quer consertar o pai, quer consertar a mãe. Então, isso gera muitos problemas para a pessoa no dia a dia. E a gente só vai descobrir isso realmente verificando isso numa constelação. Então, assim, a gente, quando começa as perguntas, a gente já verifica que a pessoa está fora do lugar, né? Se sente maior que o pai, quer mandar no pai, quer mandar na mãe, aí sai um monte de problema, né? E, às vezes, isso confunde um pouco com religiosidade, que nem a Carol estava falando, porque a gente, entre aspas, conversa com a pessoa, né? Olha, tá vendo? Tá vendo esse lugar que você está ocupando aí? Olha, do seu pai. Por isso você está atraindo essas encrencas. A gente não está aqui para ser mágico, né? E aí é que a pessoa, quando ela vai para o lugar dela, e ela se coloca como pequeno perto do pai, né? Ela acaba, às vezes, atraindo um monte de coisa. Eu tenho muitos relatos bons, né? Eu estou fazendo um Insta melhor, assim, para colocar os relatos, coisas impressionantes que acontecem com os meus clientes, né? E então, assim, funciona mesmo, sabe? A gente tem esse carinho, essa coisa de trabalhar, olhar a pessoa na sua totalidade. Olha, se você falar, olha, essa técnica eu converso, faço uma entrevista inicial, essa técnica não dá para você, isso não é legal. Então, assim, eu não sou essa de ficar papando o cliente por dinheiro, não. Eu já falo logo, olha, é melhor você fazer outra coisa. Eu acho que a gente tem que ser muito honesto, né, nesse sentido, né? É, De ô,
Pode Pode falar, falar. desculpa. Pode falar. Imagina, que você estava falando da parte física, sim, Então, da parte física. Por que que eu tinha aquelas dores de coluna? Porque eu estava fora do meu lugar. Eu estava ocupando o lugar da minha mãe, eu queria mandar na casa. Chegaram a falar até que eu era o cérebro da minha casa. E aquilo fica pesado, aí você tem dores de colunas fortíssimas, né? Então, é uma das coisas, não é que todo mundo que tem dor de coluna é assim, mas é bom olhar, né? boa noite, Cleide. Seja bem-vindo à live, faça suas perguntas. Então, uma coisa que, né, que às vezes eu já tive casos como fisioterapeuta que eu acho que sem querer, entendeu? Sem querer, eu acabei auxiliando uma paciente baseado mais ou menos é, na constelação que eu fiz, que eu participei. Eu vou contar, é muito rápido. Eu atendi uma paciente, né? Ela veio para mim com uma dor nos pés, tá? Bem embaixo do dedão do pé. É onde faz o apoio para andar, né? E que é passada por vários fisioterapeutas, fez ultrassom, fez diaba 4 e nada melhorava, nada melhorava. A acupuntura, ela fez 10 sessões comigo de acupuntura. Ah, ela fez 10 sessões de acupuntura comigo. Melhorava e piorava, melhorava e piorava. Pois bem, aí, na acupuntura nós temos uns pontinhos de psicologia e psiquiatria. Eu pus esses pontos, ela caiu em prantos. Caiu em prantos. Até pensei que ela estava passando mal ou estava doendo um ponto, que alguns pontos doem. E aí eu parei e falei assim, você quer falar alguma coisa? E ela virou para mim e falou assim, Alexandre, eu perdi minha mãe fazem 3 meses, se eu não me engano. Faz tempo isso. E nós morremos brigada. Eu não tive tempo de pedir perdão para minha mãe. Aí eu peguei, parei e falei assim: tá aí o seu problema. Ah, por quê? Ela descarregava toda aquela culpa de não ter perdoado, não ter pedido perdão da mãe na pisada, aonde que ela referia a dor. Podia fazer o que quisesse com ela, não ia melhorar. Se na época a, é, ela fazia um tratamento com a psicóloga, mas se a psicóloga entrasse com a constelação, com certeza tá, aquelas dores dela sumia. Resumindo, aí o que aconteceu? Eu peguei e falei assim: olha, usei um pouco da psicologia que a gente tem na faculdade, né? Resumindo, ela saiu de lá, eu não pus mais nenhuma agulha nela. E ela saiu de lá sem dor nenhuma. Ah, então, quer Então, dizer, fica foi uma. eu fico imaginando que bênção, que libertação que você deu, né? Porque a pessoa se dopa de remédio, faz terapia, faz acupuntura, faz fisioterapia, aquilo não resolve, né? E de repente a gente coloca, por exemplo, no caso você conseguiu com a sua conhecimento de constelação resolver o problema, né? Porque você uniu aquilo que houve ao fato, né? Agora eu fico imaginando assim, se ela fizesse uma constelação disso, né? E a gente colocasse ela e a mãe, por exemplo, a gente coloca ela e o problema e apontaria para a mãe, né? Porque aponta, a gente vai fazendo as perguntas. Quando entra a mãe, a gente falava para ela, olha, fala para sua mãe o que você quer falar. Imagina assim, não é espírita, mas a pessoa se sente aliviada de ter aquela conversa que não teve, né? Não tem, é muito prático mesmo do dia a dia. Poxa, minha mãe faleceu, eu estava brigada, eu não consegui conversar com ela. Como alivia, né? Como alivia quando você Sim, consegue se desabafar e consegue resolver questões que não foram resolvidas. Quantas pessoas carregam dores por conta de pessoas que morreram que não foi resolvido, né? Não é que você está conversando com os mortos, não é nada, mas isso se resolve dentro de você. É o seu subconsciente que está carregando aquilo a ponto de virar uma doença no seu físico.
tão latente isso, né? E a gente tem dentro da psicologia, da constelação, perdão, algumas leis, né? Então, por isso que a gente estava falando do lugar. Tem a lei da hierarquia. Então, assim, aquele que vem antes precede o que vem depois. Por exemplo, meu pai ou meu avô é maior que meu pai é maior que eu, né? Ou mãe, né? Assim. Então, se eu tomo o lugar dele, eu tenho uma desordem nessa lei, por isso que fica desestruturada a família. Tá? Então, tem essas leis. A gente observa quando a gente faz a constelação se foi desrespeitado, né? E tem os descendentes. Então, nossos descendentes são menores. Se nosso filho quer mandar na gente, ele também não vai ter uma vida muito, né? Então, tudo isso tem que ser observado, né? Então, esse lugar, né? E tem a lei do pertencimento. Então, aquela pessoa que foi excluída, a gente fala do sistema, tem alguém depois para representá-la no sistema. Como que eu poderia explicar uma exclusão? Né? Então, a gente não quer pessoas bêbadas, alcoólatras, drogados, a gente exclui, a gente julga, a gente não quer mais em casa, gastou muito, dá um trabalhão todo. Mas se a gente não olhar com amor e colocar ele no coração, que ele tem uma função ali no sistema, a gente está perpetuando isso cada vez mais. Né? Então, é um olhar, a gente não precisa conviver com essa pessoa dentro de casa, a gente não precisa ter essa pessoa, mas a gente tem que ter um olhar de amorosidade. Né? É como se fosse um bolo, a família, um bolo, e todo mundo pega um pedaço, e aquela pessoa ficou com o pior pedaço. Né? E a gente julga porque ele ficou com o pior pedaço. Né? Mas ele está levando algo pela família toda para que os outros tenham sucesso. A nossa visão é um pouco bem diferente da visão, né? É uma quebra até meio de paradigma, né? Mas a gente tem que ter respeito pela dor daquele ser humano em si. Não precisa conviver, é a mesma coisa que a gente fala, reverenciar o pai ou reverenciar a mãe, no caso ali, né? Tomar o pai, que a gente usa mais essa frase, tomar o pai, tomar a mãe, não é que a gente vai, às vezes, conviver com uma pessoa que nos agrediu, que nos agride, não é colocar na casa, fazer o bonzinho, não é isso. Mas é um respeito pela vida. Se eu não respeitar que ele me deu o maior presente, que foi a vida, respeitar dentro do meu coração. Envio amor. O que ele faz com aquilo não é problema meu. Mas eu tomo a vida dele e respeito ele. Eu ocupo o meu lugar. Né? E a terceira lei é equilíbrio do dar e receber. Então, vamos supor, equilíbrio do dar e receber é mais fácil entender com o dinheiro. Então, assim, se eu pedir um dinheiro emprestado para a lei e eu não consigo devolver, o que acontece? Eu vou me sentir menos, né? Então, eu me senti pequena porque eu emprestei para o Alê esse dinheiro, tá. Aí, na primeira vez eu falo, dou uma desculpa, olha, aconteceu isso, aquilo outro, vou falando. Chega um determinado tempo que eu vou começar a passar do outro lado da rua, com vergonha dele. E ainda vou falar mal dele, né? Então, porque ele é grande ali, e houve um desequilíbrio, né? Então, a gente, como que eu posso dizer, acaba ele sem, apesar dele ter emprestado, ter doado muito, né? Como eu me sinto muito pequena, ele que fica de ruim. Então, imagine numa relação de casal, quando o casal, vamos supor que o marido é amoroso demais, e doa. Imagina vocês, uma pessoa te dando muito presente. Chega uma hora que você não tem braço para segurar, você vai derrubando e você já vai se sentindo mal e achando ruim daquela pessoa, né? Então, tem que ter um equilíbrio, né? Ele dá um pouco, você dá um pouco. Ele dá um pouco, você dá um pouco. E aí vai. Aí a relação tem força, né? Como eu posso dizer assim, dentro do... Normalmente eu tô falando de homem doar assim, mas normalmente é a mulher que sufoca o marido com tanta coisa que ela dá. Chega uma hora que ele não aguenta, porque ele não tem para dar. E tem pessoas que não têm, né? Não tem, infelizmente tem gente que não tem. Né? E aí ele fica sufocado. Ela fica de ruim na história, porque normalmente separa e ela que é ruim, ela que fez isso, ela fez aquilo, ela que fica de mal na história. Então, essa é a lei do dar e receber, né? Dos equilíbrios Alguma natural. pergunta?
Alguma pergunta aí, pessoal? Vamos fazer pergunta. Fiz tudo para Tão melhorar. quietinho. Hã? Equilíbrio entre masculino e feminino? Ô, Sandra, na verdade, quando é relacionamento homem e mulher, é de iguais, tá? Marido e mulher é relação de iguais. Não tem essa de hierarquia, não. Tá? Então, não tem essa, a mulher é menor, não tem nada disso, não. Quem daqui que está assistindo a live já fez constelação? Vamos ver se alguém fez aí. Quem fez, se quiser entrar na janelinha aqui para falar o que é constelação familiar. A Cleide está perguntando o que é constelação familiar. Então, constelação familiar é exatamente isso que eu estou tentando explicar para vocês. É essa parte de ver a família, né? Então, tem várias constelações. Tem a constelação estrutural, que é da empresa, a familiar, que a gente vai olhar para essa família, essa pessoa. Tem a constelação organizacional, que a gente vai olhar para as empresas também. Tem a constelação, e tem os movimentos essenciais, que eu estava falando agora no começo também, né? O que mais que eu poderia falar? Assim? Eu sei que são algumas variações, né? Quanto tempo dura a constelação? Se está falando, né? Em média, 1 hora ou 2, no máximo. Né? Assim, eu já peguei 3 horas, mas o caso era bem complicado. Quando é caso de inventário, é muito complicado, né? Então, eles demoram mais, caso de inventário, porque tem que pôr muita gente, né? Muitas pessoas dependendo do inventário, tem que pôr a justiça, tem que pôr o inventário, aí é bem... Eu já li muito sobre PNL, essa técnica em qualquer área da constelação, ou só especificamente. A PNL é usada nas frases interventivas. Então, quando depois que você diagnostica, né, tem as perguntas, a gente pergunta, aí a gente vai para as frases interventivas, que nós chamamos de frases interventivas. Essas frases são da PNL, Programação Neurolinguística. A gente usa essa frase, por exemplo, né? Vamos supor que a moça lá que brigou com o pai, com a mãe, que a mãe morreu e ela estava brigada, a gente fala para ela falar para a mãe: sinto muito, mamãe, né? Eu me arrependo de ter brigado com você, assim, 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 né? Então, não é que aquilo vai resolver a nível, como eu posso dizer assim, espiritual com aquela mãe, mas resolve a nível emocional com ela isso. Ela fala isso, é uma programação que ela está fazendo para ela mesma. E aí aquilo não vai para o corpo, né? A pessoa não sente tanto assim no corpo, tá? E aí se programa, né? Essa questão. Por exemplo, a gente pode fazer constelação, você e o dinheiro, né? E aí a gente vai ver a sua relação com o dinheiro, né? Quando a gente olha para a relação sua com o dinheiro, vamos supor que dá, e você não tem uma boa relação. Você nem chega perto do dinheiro, você nem olha para ele quando você coloca os dois bonecos, você e o dinheiro. Aí ela fala, por que você não chega perto do dinheiro? Aí você vai descobrir que teve um avô que passou a perna em muita gente, que teve crescimento ilícito em cima de outras pessoas, e você, na sua criança, guardou no seu subconsciente que dinheiro não era uma coisa boa. Como que você vai saber? Trabalha todo dia, vai todo dia naquela meta, naquela luta total. O que você vai saber? Que a sua criança ferida lá guardou isso no seu subconsciente. Né? Então, quais as frases que a gente vai colocar nessa programação neurolinguística para desbloquear esse tipo de pensamento da sua criança? Né? Consegue perceber? Então, assim, dinheiro é bom, dinheiro traz felicidade, né? São frases da programação que a gente vai colocando, né? Eu te aceito, eu te recebo, e aí vai. A gente vai reprogramando o adulto que existe em cada um. Hoje, porque existem 2 tipos de pessoa, aquela que está na criança ferida e aquela que está no adulto.
E a gente fala que também é aquela que está no estado pai, que é o parental, né? E aí, aquela pessoa que está na adulta é como se fosse um empresário, assim, sabe? Cuida, cria as estratégias, faz as coisas, tal. A criança querida, ela está constantemente indo para o passado. Então, qualquer coisa que ela acontece na vida dela, é como se ela caísse no buraco e lembrasse daqueles traumas passados e voltasse naquela programação, que está ali na cabeça dela, né? Então, é necessário O, ver onde você está. André, só agradecer aqui. Antônio Carlos, seja bem-vindo à nossa live, boa noite. Acho que para a Cleide dar entender um pouquinho aí sobre a constelação familiar, tanto que ela é tão importante que nos processos de separação já é feito constelação para ver aonde o casal está errando, aonde está o problema daquela separação. Agora, se quiser completar, mais ou menos isso. Sim, o que aconteceu com a constelação? É como eu falei, ela veio pelo Bert Helling da Alemanha, ela chegou aqui no Brasil pelo Dr. Sam Stork, que é um juiz. Ela é usada mais no Brasil dentro da vara, né, principalmente da família. A gente trabalha, a Carmen está aí, né, pode estar falando também, mas a gente trabalha muito nas separações de casais que não tem acordo realmente, sabe? Fica aquela briga de anos, só falta pegar a criança e rasgar meio, dividir meio a meio para cada um, porque ninguém quer, né? E aí a gente vai olhar o que acontece com aquele casal, né? Por que aquele casal está nessa briga e não quer? A gente vai olhar, a gente vê que ele nem olha para aqueles. A coisa está em outro nível, a criança é só um objeto de disputa, né? Então, para vocês entenderem, né, a constelação é uma coisa muito séria, usada na justiça. Eu vim aqui, eu sou de São Paulo, né? Sempre morei lá, nasci lá, morei lá. Eu vim para São José dos Campos. A gente trabalha muito com o pessoal da justiça aqui. Elas são muito sério, o pessoal dentro da justiça fazendo esse trabalho, né? E a gente treina as pessoas e tudo para isso, né? E como que a constelação visualiza e trata o dependente químico? É isso que eu estou vendo? Já estou vendo outra pergunta aqui. Isso, é Então, verdade. o que acontece com os vícios, né? Os vícios não só da dependência química, quanto do alcoolismo, né? Quando a gente vai olhar, quando a gente coloca lá o bonequinho da pessoa, tudo, ela sempre está olhando para o excluído do sistema, né? O que é o excluído, como eu expliquei? É aquele que a família julgou e excluiu, né? Então ele nunca está sozinho, assim, tipo, ele está sempre olhando para aquilo. Quando se coloca aquilo no coração e aquela pessoa que foi excluída do coração, tudo se equilibra. É uma coisa muito, né? Só que aí precisa toda da força da família, porque o dependente químico ele já é excluído. Quando a gente já fala assim, ninguém quer saber dele, né? É impressionante, né? Eu trato dependentes químicos, é que nem eu falei, e é nesse sentido, eles estarem olhando para onde eles estão olhando. Quem que eu estou aqui que está, né, tipo, a dor familiar é uma consciência sistêmica. Qual a dor familiar que eu estou olhando nessa consciência sistêmica? Para quem que eu estou? Para um avô, para alguém que foi excluído do sistema, tudo. Quando ele olha e coloca aquilo no coração, a coisa se harmoniza. Não que ele não vai ter quedas, outras coisas, não é que a gente vai sair, como eu falei, fazendo milagres, mas a gente aponta onde é a direção. Todo o esforço vai vir dele depois, mas ele sabendo de onde é, ele ganha força, sabendo onde é o lugar dele, a família estando nessa questão do unir, né? Porque o que acontece a família hoje em dia? Ela excluiu aquele do passado, exclui esse, eu prefiro nem olhar para isso, prefiro nem saber, nem comenta, não quero nem, né, tipo, é vergonhoso, né? Tem um caso aí, a gente, do Datena, não sei se vocês já viram, o filho dele era, né, quando ele descobriu que o filho era dependente químico, ele pegou e ele falou, não, você não é doente, nós estamos doentes, a família está doente. Ele se internou junto com o filho na clínica. Eles fizeram os tratamentos juntos. Hoje, o filho dele é o diretor do programa dele.
Mas por quê? Ele não excluiu, gente. Isso é inclusão. Isso é falar, não é você apontar. Isso daí que é o estado parental que a gente está falando. É muito fácil no relacionamento só jogar a culpa no outro. Qual a nossa responsabilidade perante esse dependente dentro da nossa família? Né? É muito complicado trabalhar com pessoas ativistas também, e às vezes, né, tem questão de até agressão também, que a gente vê muito isso no pessoal que trabalha, os advogados, no fórum, tudo, né? Então, a mulher acaba sendo agredida após a bebida e tudo, mas ela também tem uma parte de responsabilidade nisso. É doído? É, mas ela tem. Ela tem escolha de ficar ali apanhando, ela tem escolha de ir para fora, ela tem também, né? Tem muitos que não têm força, e às vezes tem força, mas não tem dinheiro e não consegue sair também, né? Então, tem toda uma rede de apoio para apoiar essas pessoas também, né? A gente tem esse trabalho também. O Cláudia Dois Santos, boa noite, seja bem-vinda à live. A Dalva fez uma pergunta aqui atrás. Constelação vem do lado espírita? Não, pelo contrário, ela é toda baseada na parte da psicoterapia, da psicologia, ela é toda baseada em teorias mesmo. Por isso que a gente usa várias teorias, né? E por isso que é tão difícil estudar e a gente estuda há tantos anos, tá? Então a gente tem que estudar programação neurolinguística, a gente tem que estudar o campo, que é o campo de energia, que é o que o Alexandre estava falando, né? Como que o campo se mostra, essa parte do campo, né? Que hoje é na física quântica, é muito. Tem um livro chamado Campo, que agora não me recordo quem foi a autora que fez, não me lembro dela, mas assim, é muito estudo, né? Psicodrama de Moreno, que é um trabalho que é feito na psicologia, tem muita coisa, né? Neuropsicologia e assim por diante. Então, assim, é um estudo muito profundo de é como se fosse a junção de muitas técnicas, né? E aí surgiu essa terapia, vamos dizer, né? Técnica da constelação familiar. Uma outra pergunta, já que eu tenho pergunta aqui na rolagem, quem é que pode fazer uma constelação? Constelar. Constelar, ser constelado, né? Você fala. É Então, isso. a gente não constela, vou começar pelo que a gente não constela, tá? Assim, a gente não constela alguém que está tomando remédio psiquiátrico em crise, né? Se a pessoa está em crise, a gente não constela. Então, a gente faz, como eu falei, não precisa contar a vida toda para o constelador, mas a gente faz umas perguntas, né? Tipo, você está tomando remédio? Qual remédio você toma? Quantas vezes você foi no psicólogo? Você faz tratamento? Você está fazendo acompanhamento? A gente tem umas perguntas nesse naipe, né? Mas assim, nesse sentido, assim, né? Então a gente não constela esse tipo de pessoa de forma alguma, né? Porque às vezes na hora da constelação a pessoa tem um problema. Então a Sandra está aí, ó. Sandra Jesus. Eu estava constelando uma pessoa, né? E ela estava junto, ela viu, e a pessoa teve uma crise de pânico no meio da constelação, né? Então assim, é muito arriscado para a gente fazer uma coisa dessa, né? E, lá, tá vendo? Ela confirmou, ela viu, ela se assustou, né? E como é que faz? Ainda mais online. Eu estou fazendo aqui, a pessoa está lá no Rio de Janeiro ou lá em Los Angeles, que nem eu constelei. O que eu faço para socorrer? Né? Então, às vezes, quando eu vou fazer alguma coisa que eu vejo que a pessoa tem algum probleminha, eu chego até a pedir telefone de familiar antes. Não, me passa um telefone do seu familiar, porque se você passa mal, tem que procurar aí para te ajudar, porque a gente mexe em dores profundas, né? A Jane colocou o ser humano aí, não deu para mim ler tudo. Volta, Falta... toca na tela e volta a rolagem. Eu vi. Falta muita empatia no ser humano, se colocar um pouco no lugar do outro, exatamente. Então, assim, o que acontece com a constelação? É exatamente isso, Jane.
sabe, a pessoa ser mais humana, mais se colocar no lugar do outro, ver que todo mundo tem suas dores. Não adianta ficar usando máscara, né? E uma série de coisas, sabe? Assim, porque as pessoas têm seu limite, né? E a gente não está aguentando mais essa perfeição que todo mundo tem que se encaixar, né? É tão difícil ser o perfeitinho, né? É pesado, gera uma ansiedade diária, gera uma tristeza diária, porque a gente nunca vai chegar. Tem até uma live falando disso, da mulher perfeita, né? Acho maravilhoso essa live. Né? A mulher perfeita, ela é linda, ela sabe ler, falar vários idiomas, ela faz feira, ela faz um monte de coisa, né? E aí ele fala assim, ela, né, acorda cedo, vai para a empresa, ganha bem, tem uma família maravilhosa, todo mundo ama ela, ela é 100%. Mas ela não existe, né? É essa que a mídia tenta vender pra gente. A gente é cheia de dores, né? E quantas dores a gente não tem? Quantos que eu não procuro o Ale, às vezes, Ale, olha isso! E o Ale me procura, e a gente é amigo aí nas horas, né, que precisa, e eu procuro a Sandra, né, Sandra? Tanta gente que está aqui, né? Porque eu não sou perfeita, não é porque eu sou consteladora que eu não tenho minhas dores, né? Eu tenho minhas dores, sim. Tem dia que a gente está para baixo, sim, mas e aonde que a gente procura, né? De apoio. Quem que é a nossa rede de apoio? A gente tem que ter pelo menos 10 pessoas. O Ale está ocupado hoje, quem que eu vou procurar para dar um ombro para mim hoje? Né? Quem que vai ser a salvadora da vez hoje? Normalmente a gente tem uma amiga, pelo menos, né, que sabe da vida toda da gente, uma confidente, né, que tem ideia dos nossos problemas todos reais, né, e é necessário, porque a gente chega uma hora que não aguenta essa perfeição, é como tentar se encaixar numa caixa que a gente não se cabe mais, né, e fica pesado para todo mundo, né, e a gente vai olhando, vai vendo que não dá conta, não dá conta. Como é bom se amar do jeito que a gente, né, com as nossas imperfeições. Como é bom amar, por exemplo, a minha barriguinha que está grande demais, falar todo dia no espelho, eu amo você. Né? Então, eu amo a minha tristeza, eu amo a minha ansiedade, porque eu não vou me livrar delas. Né? Então, André, acho que eu vejo assim, tá? Com a constelação, as pessoas começam a se aceitar como elas são. Ah, porque muitas pessoas, eu vejo nos meus relacionamentos, nas pessoas que eu conheço, elas idealizam uma pessoa e joga todo aquele idealismo em cima daquela pessoa que está daquele lado, do lado dela. Né? Só que ela não tem aquelas qualidades ou aquela visão dela mesma. Entendeu? Então, na constelação, você consegue se sentir mais bonito, mais atraente, mais sedutor, mais amigo, mais colega, mais marido, mais mãe, mais pai, e assim sucessivamente. Né? E eu percebi isso, né, através de uma constelação que eu participei, que a pessoa se sentia a ovelha negra da família. Tá? Então, naquele momento, aquela pessoa começou a se ver e ela mostrou para a família que eles tinham de aceitar como ela é, não como eles gostariam que ela fosse. Tá? Se quiser falar alguma coisa sobre isso. É interessante que você está falando isso, inclusive tem uma outra pessoa, acho que é Dalva, que falou alguma coisa também de se encaixar na família. A pessoa deixa de ser feliz para agradar a família, né? Então, é mais ou menos onde você está falando. Muitas vezes, não é que a pessoa deixa de ser feliz, mas ela acha
que se ela fizer tudo certinho como a família espera, ela vai ser mais feliz, e às vezes não, né? Então, vamos supor que a família quer que você faça uma determinada profissão. Vamos supor que você tem todo o dom de ser artista, vamos falar um pouquinho de ovelha negra nesse sentido, né? Ele tem todo o dom de ser artista, só que ele nasceu numa família de médico. E o pai sonha que ele seja médico, certo? Então, o que acontece com essa ovelha negra, vamos dizer assim? Vamos supor, se ele segue o pai e vai ser médico, ele sente culpa, e ele culpa a família inteira, e ele vai ser infeliz, é como ela está falando aí, tá? Agradou a família, vai ser infeliz, é isso, né? Então, culpa a família o resto da vida, tudo que acontece na vida, eu sou infeliz, culpa, culpa. E o que acontece se ele for artista, né? Se ele seguir o sonho dele e for artista, né? Pintor de quadros, só tem amigos hippies, não combina com os amigos da família, então ele é ovelha negra, né? Porque ele foi seguir um caminho que a família não queria para ele. Ganha mal, né? Só que ele também sente culpa, só que é mais leve a culpa que ele sente, porque ele só responsabiliza ele não culpa ninguém. Vocês percebem onde está o lance da coisa? Então, assim, quando eu sigo o meu sonho, eu culpo a mim e fica mais leve. Sempre vai existir, fazendo de uma forma ou de outra. Eu vou ser a ovelha negra da família e é muito pesado ser a ovelha negra. É um peso, né? Eu não posso ir nas mesmas festas com os meus amigos, é um peso. Só que mesmo sendo pesado, ainda fica mais leve. Ficou claro? Foi muito Sim, profundo isso daí. não, beleza, deu para entender sim. Né? Ficou bom. E tem alguém falando dos abortos, né? A Sandra. Sim. Então, acontece isso mesmo. Os abortos causam desequilíbrio no sistema familiar. Então, lembra aquela coisa de lugar, né? Quando a pessoa, às vezes a gente fala assim, é o terceiro filho, eu sou a mais velha, né? Eu sou a segunda filha, não sei o quê. E às vezes não, a vida não vai para frente. Quando a gente vai ver, teve um aborto antes. E esse aborto ele precisa ser reconhecido. Não é que a gente vai ficar lamentando porque morreu, nem nada. Né? Não é essa questão. Mas se a pessoa fala assim, olha, eu sou o segundo filho e eu sou a mais velha, no caso, vamos supor, né? Eu sou a segunda filha e reconhece esse aborto, o fato dela reconhecer que existiu um irmãozinho que morreu, uma irmãzinha que morreu, ela já toma o lugar dela. E aí a coisa já se harmoniza também. Né? Tem mais alguma outra dúvida? Acho Alguma que não. pergunta? A Leila entrou, a Leila está em Minas. Oi, Leila, minha amiga também. A Leila está É, aí? a Leila fez faculdade comigo, ela também não entende muito de constelação, porque, como eu falei, a faculdade uma coisa, né, da psicologia, e a constelação é uma especialização, então eu estudei muitos anos também depois, né, para fazer isso, né, então a Leila trabalha com outros tipos de coisa, ela está aí. Ah, tá aí, eu já vi ela. Já Oi, estou André. seguindo. Eu falei, vamos na live para aprender o que é constelação. O Andréia, o que mais você poderia falar para a gente de constelação? Como as pessoas podem te encontrar? Porque eu sei que você tem compromisso aí também, né? Estamos com 1h20 minutos aí de constelação. De Perfeito. constelação não, né? de live, não é? Uhum. E você também tem aí compromisso. O que mais você podia passar aí de informação e também como te encontrar? Ah, é, como pode marcar uma constelação com você? Eu acho que até aqui pelo próprio TikTok, acho que vocês conseguem falar comigo pela mensagem, né? No Andréa Flávia Constelação. No Instagram, é o contrário, é constelação, underline, Andréa, underline Flávia, né?
E vocês conseguem falar comigo também. Se quiserem anotar, meu telefone é comercial, é 011, que é DDD de São Paulo, 964798697. Se alguém puder anotar aí, tem alguns moderadores aí, se alguém puder anotar, eu É, agradeço. Então é porque aqui 011, não dá para anotar. 011 964798697, né? Também é o meu telefone comercial e pode estar conversando comigo, né? E eu acho que é isso, gente. Eu acho que é procurar na internet aí pessoas que também conheçam, que não, cada região tem a sua. Eu faço online para outras pessoas também, né? Como eu te falei aqui no Brasil, eu constelo muito Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná. Essa semana foi o Pará, né? E uma série de locais que eu trabalho, até Estados Unidos, eu percebi, né? Então, eu expliquei para vocês. E é tranquilo, né? É só a gente se adaptar mesmo no horário e ver a pessoa, né? E é 1 hora, 1 hora e meia, no máximo, não é muito, né? Espero que vocês tenham entendido. A Sandra está falando gratidão, né? Saudade. Que bom, Dalva, que você gostou, contente. A Dalva é Obrigada. colega sua, enfermeira. É, que legal. Suado, né, Dalva? Ei, suado esse Covid, hein? Nossa Senhora. Isso aí. Sandra Elizabeth, Rose, lá, a Rose também beijão. está agradecendo aí. Então, qualquer coisa, quem não conseguiu anotar, vai lá no meu último vídeo, pede para mim lá no último vídeo o contato da Andréia, que eu passo para vocês, tá? No particular lá. Eu acho que eu consigo E anotar. não Acho que entendi, eu consegui pôr o número aí agora. mas não aparece. Não aparece? Ah, Não então aparece. não vai ser. Quero aí agradecer imensamente, novamente, né, Andréia? Porque a live que a Andréia fez lá no meu canal, lá no YouTube. E lembrando, pessoal, dia 25 às 8 horas, lá no YouTube, a Andréia vai estar fazendo mais uma live conosco, só que lá no YouTube. Não percam essa possibilidade de ter um pouco mais de conhecimento aí e aproveitar a grande profissional que a Andréia é, como consteladora, como psicóloga, e trazer mais informações para vocês e deixarem vocês mais ao par do que é uma constelação, o que é os procedimentos de uma psicóloga dentro da constelação. Tá? Então, vamos estar lá dia 25 às 20 horas no YouTube, Sua Saúde na Sua Casa. Tá bom? Tem E alguns gratidão. agradecimentos, né? Tem bastante. A Carol está falando que é muito esclarecedora. A Carol é mãe foi uma paciente, a filha dela foi paciente minha, né? Então ela me Que legal. conhece como psicóloga. Aí a Então. Lúcia Torres também, falando que eu sou ótima profissional, também conhece como profissional também. Então tem algumas pessoas que me conhecem no trabalho aí no dia a dia, né? Pessoal, quem não está me seguindo aqui no TikTok, tá? Me segue porque eu posto bastante vídeo, faço live segunda, quarta e sexta, aqui, sempre com um tema. Já falamos aí de dores nos pés, sobre. Entrou lá o seu número do telefone. Ah, joia, Sandra, obrigada. Falamos sobre dor nos pés, dor na coluna. Gratidão, Leila. Obrigada pela presença. Já falamos sobre acupuntura, homeopatia, fisioterapia, sobre AVC, sequelas de AVC. Então, fizemos várias lives. Depois, eu abaixo a live e te mando pelo WhatsApp, tá bom? E eu fiz um Agradeço. print aqui da tela para você também. Tá, joia. Gratidão aí a todos. Obrigado aí por estar participando dessa live.
Tá? A Flávio está agradecendo aí você pelos esclarecimentos. Quer fazer o encerramento, Andréia? Fica à vontade. Não, eu só agradeço de coração a todos, agradeço a sua oportunidade, Alexandre, que você me deu, né? Convido também lá para o canal do YouTube. O pessoal que eu dou inteligência emocional nas escolas, os professores têm mais facilidade com o YouTube, então normalmente é uma live que vem mais gente. A nossa última tinha 165, né? Então, o Não, pessoal tem mais facilidade com o YouTube. 170 e pouco, Então, o pessoal tem mais facilidade com o YouTube, que é o pessoal que eu trabalhei muito tempo com inteligência emocional em escolas, né? Então, aí o pessoal tem mais facilidade com o YouTube para vir assistir. Mas eu também não tinha facilidade nenhuma com o TikTok. Estou aqui, agradeço a oportunidade realmente e a todos. Muito obrigada. Espero ter sido útil para alguma coisa, ampliar olhar para algum lugar aí para vocês. Gratidão, então, André, obrigado de coração. E estamos juntos, né? O que você precisar, estamos à disposição e vice-versa. Então, lembrando vocês, dia 25 de fevereiro, quinta-feira, às 20 horas, lá no YouTube, Sua Saúde na Sua Casa, eu, vocês e Andréia, Flávia, psicóloga e consteladora, estaremos lá fazendo uma grande live. Contamos com a sua participação lá também, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Gratidão aí por participar da live. Obrigado mesmo. E que Deus abençoe a noite de vocês, o dia de vocês, o decorrer da semana. E lembrando, né, com muito respeito, segurança, usando máscara, passando álcool em gel e mantendo a distância, porque nada acabou. Só estamos no meio dessa bagunça toda. Tá bom? Gratidão. Que Deus abençoe todos vocês. Obrigado pela presença dessa grande número de pessoas, amigas aí da Andréia. Vocês fizeram o show hoje, juntamente com a Andréia. Fique com Deus, uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser.